Muito se diz entre os ateus e pessoas agnósticas que a moralidade é algo subjetiva, ou seja, depende do contexto histórico e social de uma determinada sociedade. Não existem verdades absolutas, e sim, só depende dos olhos de quem vê. Nesse vídeo daqui eu não vou só mostrar que a moralidade objetiva existe, mas sim que ela é totalmente empírica e lógica, e não depende de um livro como a Bíblia para estar certo, mesmo que um concorde com o outro 100%. A moral cristã pode sim ser compreendida de forma racional, lógica e empírica. Porque pra gente assumir que não existem verdades absolutas, pessoal, essa frase por si só deveria ser uma verdade absoluta. E se ela não é como ela mesma sugere, então por que eu devo considerar essa frase? Então, verdades absolutas existem? Você tá pronto para saber de uma vez por todas o que é certo e o que é errado? Então venha comigo e me acompanhe nessa jornada. O que é certo e o que é errado? O princípio da finalidade moral. Como que a gente sabe, pessoal, que socar alguém é uma coisa errada? É simples. Se eu der um soco em alguém, eu vou poder ver através dos meus sentidos que isso parece danificar ela, que parece ser uma coisa negativa para ela. E de modo mais conclusivo ainda, se você der um soco na minha cara, eu vou sentir dor. E vou poder concluir por experiência própria as seguintes premissas. Premissa 1. Após a ação do soco eu sinto dor. Premissa 2. Dor é algo negativa, porque eu não quero senti-la mais. A gente já chega nos masoquistas, tá bom? Premissa 3. E a dor pode ser sentida pelos meus semelhantes. Com essas premissas, a gente pode concluir que da mesma forma que socar alguém quanto levar um soco é uma coisa negativa. Ou seja, todas as ações cuja finalidade levam à dor, ou mais especificamente ao sofrimento de si próprio ou dos seus semelhantes, é uma coisa errada. Porque tanto você quanto o seu semelhante não querem o sentimento de dor ou sofrimento. E se é errado para você, então logicamente é errado para outra pessoa. Essa é uma lei física que rege no nosso universo. Nós somos seres de matéria. E se a gente danificar essa matéria, conclusivamente isso é algo negativo. E o contrário da dor, que seria o prazer, ou melhor dizendo, o contrário do sofrimento, que seria a felicidade, é o que é certo e o que é bom. Ou seja, todas as coisas cuja finalidade levam à felicidade são coisas boas e corretas. Porque se fosse meramente o prazer, então significa que usar drogas é uma coisa boa, não é mesmo? Não. Porque a finalidade da ação, mesmo que inicialmente seja o prazer, é ruim. Porque no fim, a degradação do seu corpo, ou seja, da sua matéria, além do impacto psicológico que vai gerar na sua família, que também é sofrimento, são coisas negativas. Do mesmo modo, fazer uma academia ou parir um filho é doloroso no primeiro momento, mas a finalidade é positiva. A saúde de um corpo saudável e uma mãe com seu filho no colo. O princípio da finalidade moral consiste basicamente na finalidade de todas as nossas ações, para nós mesmos ou para os outros. Por exemplo, roubar o pão de alguém é uma coisa errada? Sim. Do mesmo modo que se alguém roubasse meu pão, por falta dele, eu sentiria fome. E a fome, pessoal, por si mesma, ela é uma coisa negativa. Porque eu consigo sentir essa dor. Eu sei como é sentir essa dor. E de mesmo modo que eu sinto fome, o meu próximo, o meu semelhante sente essa fome. Ou seja, a gente pode concluir que roubar pão é uma coisa errada. Ok, então, tudo aquilo que tem causa final como sofrimento, tanto para mim quanto para os outros, é uma coisa negativa e consequentemente errada. E todas aquelas coisas que têm como causa final a felicidade, que sim, pode ser interpretada de diferentes maneiras, mas nesse vídeo daqui eu vou tratar ela como as pessoas mais geralmente conhecem, que é prazer, alegria, bem-estar, etc. Enfim, essas coisas seriam consideradas boas e correta. A moralidade é realmente volátil? Existem coisas que não são tão erradas? Talvez. Mas existem coisas, pessoal, que se não forem feitas de uma maneira correta, com uma certa disciplina, pode sim gerar sofrimento. E no final, isso só depende novamente da finalidade dessa ação, respeitando sempre tanto o seu bem-estar quanto o bem-estar do próximo. E é por isso que fazer alguma coisa que beneficie somente a si mesmo, mas prejudique outras pessoas, é uma coisa errada. Porque a finalidade dessa ação ainda vai ser negativa para alguém, mesmo que positiva para você. É o mesmo caso do pão que eu falei anteriormente. Mas agora vamos para temas um pouquinho mais complexos. E os masoquistas, pessoal? Mesmo as pessoas que gostam de sentir dor, não gostam de sentir dor em demasia, não gostam de sentir dor demais. E a causa final dessa dor ainda assim seria o prazer, uma coisa positiva. Mesmo assim, eu acho que nenhum masoquista gostaria de ser torturado e ter seus membros arrancados, por exemplo. Outra coisa,
Muitas vezes na nossa vida nós temos que fazer escolhas que vão gerar efeitos negativos, mas um bem maior positivo, como por exemplo mentir. A mentira tem como uma finalidade algo negativa, porque envolve enganar o próximo, assim como você mesmo não gostaria de ser enganado. Novamente, depende tudo da finalidade dessa ação. Alguém disser que não tem ninguém em casa só para te fazer uma surpresa não é uma coisa errada, porque a finalidade disso é bom. Do mesmo modo que mentir para salvar uma vida não é uma coisa errada, porque a finalidade moral é fazer uma coisa boa. Tá, peraí. Então, comer pizza é uma coisa errada? Porque mesmo que a causa inicial seja sentir prazer e matar a fome, a causa final de comer muita pizza ainda assim é negativa. E para isso, pessoal, é preciso entender a equivalência moral entre felicidade e sofrimento. Se a causa final de algo for o sofrimento, esse algo é negativo e errado. A gente já concluiu isso. Em teoria, no melhor dos casos, a gente só deveria comer saudável e pronto. Esse seria o bom, o certo, o correto e imutável. Comer uma pizza de vez em quando, pessoal, não vai trazer inevitavelmente como resultado o sofrimento. Mas agora, comer pizza todos os dias certamente vai trazer. Outro exemplo seria a masturbação. A masturbação tem como causa inicial o prazer, mas a causa final gera egoísmo, solidão, um sentimento de vazio e principalmente vício e destruição. E qualquer coisa, pessoal, que leva ao vício e ao egoísmo é errada. Porque o vício, o egoísmo e outros sentimentos como orgulho, arrogância, vaidade são errados, porque precedem a destruição, e a destruição é negativa. Todos esses vícios e erros levam a pessoa a se autodestruir, a se tornar arrogante, orgulhosa, egoísta. Isso leva a pessoa à destruição, leva ela ao sofrimento. E todas essas pautas que eu citei aqui agora como negativas e que levam você à destruição e ao sofrimento são coisas que a Bíblia defende como sendo negativas. Mas e agora conceitos como justiça e o perdão? Qual seria o principal objetivo da justiça? A gente poderia dizer que seria disciplinar as pessoas, mostrar a elas o que seria o certo e o errado, para que elas não voltem mais a repetir as coisas erradas e seja livre para fazer as coisas boas. E justiça, pessoal, também seria fazer a pessoa pagar o que ela realmente deve. Então, se alguém danifica a sua matéria, ela logicamente deveria ter a sua própria matéria também danificada, para que assim ela entendesse com os próprios sentidos a dor que ela causou. Vamos supor que alguém entra na sua casa e quebra a sua xícara favorita do Jurassic Park. Você acha que essa pessoa deve ficar impune, sem pagar pelo que ela fez? Qual seria a coisa justa, a coisa certa de se fazer em uma situação como essa? Existem duas formas de ser justo em uma situação como essa. A pessoa ela pode aprender que o que ela fez foi errado, ou ela pode acabar retribuindo aquilo que foi perdido. Essa pessoa poderia ser punida com, sei lá, uma chinelada. Isso ensinaria a ela que o que ela fez foi uma coisa errada, mas isso daí não traria sua xícara de volta. Ela poderia simplesmente pagar por uma xícara nova. Isso ia ser uma coisa muito justa. Afinal, ela ia estar tirando do esforço dela aquilo que você conseguiu comprar com o seu esforço. Ser justo, pessoal, é pagar o necessário. Nem a mais e nem a menos, mas o justo. Se você matar alguém, pessoal, qual é a justiça que deve ser feita aqui? Uma vida por uma vida. Se você matou, você também deve morrer. Mas agora vamos entrar em questões ainda mais complexas da justiça, pessoal. E se uma pessoa matar um estuprador? Ou se essa pessoa matar um assassino para se defender? Tipo assim, uma pessoa que não teve escolha a não ser matar para preservar a própria vida pode ser perdoada. Porque a finalidade moral dessa ação foi de preservar a própria vida, que logicamente é uma coisa boa. Você quer viver, né? Então é possível perdoar, pessoal. Inclusive a própria justiça consiste basicamente em perdão. Você fez alguma coisa de errado? Então para que a gente possa te perdoar, você deve pagar por isso. Isso é ser justo. Mas e se a pessoa se arrepender do que ela fez? Se você estiver discutindo com alguém e no calor do momento você quebrar a xícara dela, mas logo depois que você ter feito isso, no calor do momento, você se arrependeu genuinamente, será que você ainda assim merece pagar por isso? Eu acho que depende mais da pessoa. Se a pessoa escolher te perdoar, se ela disser assim, não, a dívida não precisa ser paga, eu te entendo e te perdoo, isso se chama misericórdia. Você não precisa pagar.
Mas se você estiver verdadeiramente arrependido, muitas vezes você vai querer pagar, vai querer retribuir o que você fez. Enfim, pessoal, eu poderia aqui ficar 2 horas debatendo sobre justiça e perdão. São dois temas muito amplos que eu certamente vou abordar em outros vídeos no futuro. Com toda certeza deve ter uma forma lógica, empírica e racional de chegar à justiça, de saber o que é justiça. Mas nesse vídeo daqui em específico, eu queria mostrar de forma racional, lógica e empírica o que é o certo e o que é errado. O princípio da finalidade moral tem um objetivo muito claro: mostrar o que é certo e o que é errado, como finalidade moral. Qual que é a finalidade, a causa última que uma ação gera, sem que no processo isso prejudique outras pessoas. E se prejudica outras pessoas e causa uma causa boa final, então nós temos que aplicar a equivalência moral dessas duas coisas. Eu quis fazer esse vídeo daqui, pessoal, porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas não têm uma definição clara do que é certo e do que é errado. As pessoas não têm uma definição clara do que é moral. Hoje tudo virou muito subjetivo e volátil, e quando as coisas são subjetivas e voláteis, então só depende realmente dos olhos de quem está vendo. E se só depende dos olhos de quem está vendo, genocídio, estupro, absurdos podem simplesmente ser justificados pela pessoa que fez isso. Não, a moral é relativa, só depende da sociedade e da época em questão. Se a gente pensar dessa forma, pessoal, uma coisa como o nazismo, por exemplo, pode ser justificada. Afinal, na sociedade, na época em que eles estavam vivendo, em que os alemães viviam naquela época, era uma coisa justificável, não era uma coisa errada. Mesmo que muitos dos próprios alemães e o resto do mundo inteiro considerava aquilo errado. Uma frase muito interessante, pessoal. Uma coisa errada continua sendo errada mesmo que todo mundo faça. E uma coisa certa continua sendo certa mesmo que ninguém faça. A Bíblia é realmente o guia definitivo da moral? Por que ela condena as coisas que ela condena? Por que ela aprova as coisas que aprova? Será que a justiça de Deus é realmente boa, verdadeira e justa? Os temas que eu abordei nesse vídeo, pessoal, são de longe os menos polêmicos da nossa sociedade. Mas usando esse princípio da finalidade moral, temas como o aborto, estupro e até mesmo a homossexualidade vão ser abordados quando eu decidir fazer a parte 2 desse vídeo daqui. E por favor, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. Ou comenta qualquer coisa, cara. Você não sabe como que isso me ajuda e me motiva a continuar gravando mais vídeos. Eu sou Victor Daniel de Lima. Que a paz de Cristo esteja convosco. E até a próxima.